Quer começar a ler, mas não sabe por onde começar? Vem comigo que eu tenho umas indicações boas para te fazer hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e o vídeo de hoje tem o intuito de te ajudar aí a começar a andar um pouquinho melhor pelo mundo da leitura. Calma lá, se você já for leitor, fique aqui, porque pode ter alguma coisa legal para você também. Mas se você é um leitor, uma leitora que está começando a ler, ou alguém que não tem o hábito de leitura, mas gostaria de começar a ler, né, eu acho que esse vídeo vai ser muito legal para você, porque eu acho que eu posso colaborar um pouquinho com vocês aqui, indicando alguns livros muito legais. É uma dúvida sempre grande. Muitas pessoas me perguntam, Luigi, mas eu queria voltar a ler, ou eu queria começar a ler, eu não gosto muito de ler, mas eu acho que é importante, então eu quero ler também. Ou, ó, eu tô cansado um pouco desse gênero, eu queria explorar um outro gênero. O que você me indica como porta de entrada? Então eu fiz uma listinha de algumas coisas aqui que eu acho que vão servir para você, tenho certeza. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar, se a gente não tem o hábito de fazer alguma coisa, a gente não conhece aquele mundo muito bem, a gente tem que tentar entender quais são os estilos e ver que tipo de estilo, que tipo de gênero a gente poderia gostar ou gosta mais, né? Então, assim, o que você acha que você gosta de ler? Uma das perguntas, aqui tem uma série de perguntas para vocês. Vocês gostam de ler livros de não ficção ou livros de ficção? Então, essa é a primeira coisa, né? Aqui no canal a gente trabalha muito mais com livros de ficção do que livros de não ficção. Embora, de vez em quando, eu fale sobre uma biografia, eu fale sobre um livro-reportagem, né? Eu falo sobre um livro autobiográfico, enfim. Então eu trago de vez em quando algum livro histórico, enfim. Mas a gente trabalha mais aqui com ficção, tá? Então, esse vídeo vai ficar um pouco mais voltado para o universo da ficção. Mas se você gosta de não ficção, a não ficção, ela tem muitos gêneros que você pode escolher. Quer dizer, o que você gostaria de ler? Você gostaria de ler alguma coisa sobre desenvolvimento pessoal? Beleza? Você pode procurar algum livro sobre desenvolvimento pessoal. Você gosta de livros de autoajuda? Você pode procurar um livro de autoajuda. Você gosta de biografias de celebridades ou pessoas históricas? Busque biografias. Você gosta, por exemplo, de livros que falam de reportagens, livros que estão ali próximos do jornalismo, como se fosse um documentário? Pensa no Netflix. Né? Você é uma pessoa que escolheria, por exemplo, um documentário para assistir na Netflix? Talvez um gênero legal para você ler, né, é um livro, né, de um livro reportagem. É um livro técnico de que área? De finanças? De teoria literária? De filosofia? Então, são coisas que você precisa se perguntar para começar a achar um caminho onde você possa começar a caminhar tranquilamente para depois, se você se sentir à vontade, ir explorando outros gêneros. Dentro da ficção, a gente coloca dentro da ficção literária aqui, o que eu gosto de ler? Eu gosto de ler prosa, eu gosto de ler poesia. Quando eu falo de prosa, gente, são textos tradicionais, escritos com parágrafo, capítulos, etc. Né? Eu gosto de prosa, eu gosto de poesia. Né? O princípio da poesia é ter versos, embora a gente sabe que existe poema em prosa, tem poesia concreta, né? A poesia ela foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e mudando um pouquinho o seu jeitão. Mas basicamente a gente pode separar isso. Você gosta de prosa, você gosta de poesia ou você gosta ainda de gênero dramático? O gênero dramático são aqueles textos que são feitos para serem encenados no teatro. Se vocês gostam de ler prosa, vocês gostam de ler o quê? Romance, conto ou crônica? Vamos lá. O que seria um conto? Um conto é um texto ficcional curto. Então, geralmente, a gente tem livros de contos, que tem aí, a depender do tamanho, 4, 5, 10, 20 livros de contos. E um conto pode variar desde uma página
a, sei lá, 30 páginas, a gente pode chamar de conto ainda. Eu estou usando aqui a palavra romance, gente, no sentido do gênero, o uso mais correto da palavra. Romance é uma história ficcional mais ou menos longa, com vários núcleos de personagens e que, em geral, a gente acompanha boa parte da vida do personagem principal, do protagonista. Não, eu não estou falando necessariamente de história de amor. Nós podemos ter romance de amor, romance de aventura, romance psicológico, romance de ficção científica, né, romance de terror. Em geral, o mercado editorial, os sites, eles dividem, eles colocam romance, especificam como se fosse um livro que contam histórias de amor. Mas esse uso é um uso errado da palavra, tá? Mas porque se eu pegar um livro, né, por exemplo, aqui todo mundo fala, nossa, mas que livro clássico é um romance? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que causou muito trauma nas pessoas, né, na escola, é um romance. Mas não é uma história de amor, é a história de um cara que tá contando a história, ele começa a contar a história, ele tá morto, né? E daí ele vai contar da morte dele, depois do nascimento, dos relacionamentos, da família, da sociedade, do dinheiro, da faculdade dele, etc. Não é uma história de amor, mas o nome é um romance. Então é nesse sentido que eu vou usar aqui, tá? A crônica geralmente é aquele texto que fica entre o ficcional e não ficcional. A gente pega eles pegam alguma coisa, né, o cronista, alguma coisa que está ali como tema de sociedade muito pululante naquele momento que ele vai escrever, e ele escreve então um texto ali reflexivo sobre aquilo. Ele está entre a ficção e a não ficção. E o que a gente gosta de ler? Por exemplo, você gosta de ler histórias? Eu sempre gosto de comparar com um filme, porque o livro é um filme que não foi filmado, basicamente. É claro, é bem mais que isso. Mas é só para a gente ter uma noção do tipo de história que a gente gosta de ler, né? E o cinema se inspirou muito na literatura, tanto que a gente tem uma categoria chamada melhor romance, melhor roteiro adaptado do Oscar, e muitas dessas adaptações vêm da literatura, né? Então, eu gosto de ler histórias sobre dramas pessoais. É um tipo de história que você escolheria no streaming para você ver como filme. Você gosta de uma história policial? Uma história de crime, assassinato? Você gosta de uma história de ficção científica? Né? Você gosta de uma história, aqui de fato, em que haja um relacionamento, uma história de amor entre os protagonistas? Você gosta de histórias que tragam pautas sociais importantes, como racismo, entre outras coisas? Você gosta de um romance de viagem, né, de uma história que vai falar de viagem? Então, tudo isso, né, dentro do plano da ficção, também é interessante você começar a passear para ver o que você gosta disso, para poder chegar num caminho que você possa começar a traçar enquanto leitor, enquanto leitora. Tá gostando do vídeo? Então eu peço para que você clique aí no joinha, dê um like pra gente, que se você ainda não for inscrito, você se inscreva no canal, porque quanto mais inscritos, mais likes, mais comentários, mais tempo que você passa aqui no vídeo, é melhor pra gente. Não te custa nada, vai ajudar muito o canal, vai levar só alguns segundos da sua vida e a gente vai agradecer muito, porque a gente vai conseguir chegar para mais pessoas aqui no YouTube. Vamos lá, gente, eu fiz uma curadoria aqui, uma seleção para passear um pouco pelos gêneros, né, que talvez possa ser uma porta de entrada legal para você. Bom, vamos lá. Você gosta de ler poesia? Então eu tenho duas indicações para você. A primeira delas é o livro Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. É uma poesia que fala muito do universo feminino, uma poesia que fala muito sobre relacionamento, sobre perdas. Não uma poesia que ela não tem rima, mas hoje em dia a gente não... É difícil fazer poesia com rima, mas os poemas são curtos, são em geral de uma página ou meia página às vezes. Tem algumas ilustrações. É um livro, então, que eu acho que pode te encantar, te fazer ficar interessado por poesia. Outro livro de poesia que eu acho super interessante é um livro que tem um título bem legal. Se chama Manual de Como Enterrar o Corpo do Ex. É um livro bem engraçado, que lida um pouco com essa questão da perda de relacionamento, enfim. E ele lida de maneira assim, traz elementos de cemitério, caixão, morte, etc., para poesia e de relacionamentos. Então, também é um livro de poesia muito legal, não é difícil de ler. Então eu recomendo muito esses dois livros como
Porta de entrada para poesia, tipo, eu nunca li poesia, ou tentei ler, achei difícil. Esses dois, pode ser que você goste de poesia começando por esses dois. Luigi, e os clássicos? Bom, aí uma questão, né? Que é uma das perguntas que eu não coloquei lá atrás, né? Agora que eu me lembrei. Porque a gente também tem que se perguntar, eu gosto de ler livros clássicos ou contemporâneos, né? Livros que foram referendados pelo passar do tempo, não é? Ou livros contemporâneos que estão discutindo coisas do mundo que eu estou vivendo. É só você que vai conseguir responder essa pergunta. Mas se por acaso você tiver interesse em começar a ler clássicos, eu tenho duas indicações para fazer. Uma delas é o livro Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu sei, o nome assusta, né? O Fyodor Dostoiévski é um escritor que é famoso pelo Crime e Castigo, pelos Irmãos Karamazov, que são livros ali de 700 páginas, 1000 páginas, romances densos, livros densos, né? Mas aqui é uma novelinha. Novela seria, embora o termo não seja mais usado hoje com frequência, uma novela não é que nem novela da televisão, tá? A novela, ela é grande demais para ser um conto e curta demais para ser um romance, vamos dizer assim. Ela está no meio termo. Então é um livro ali de 80, 90, 100 páginas, dependendo, né, da edição, do tamanho da letra, do livro, se o livro for menorzinho ou maior, né, enfim. Mas o Noites Brancas é uma história muito legal, é uma história bastante conhecida, é a história de um rapaz que está andando pelas noites brancas na Rússia, porque é um fenômeno que acontece, né, no verão, há alguns dias do ano em que não anoitece, né, há sol o tempo todo. É ali uma questão de uma semana, não sei, não tenho certeza disso. E ele vai se apaixonar por uma garota e ele vai começar a olhar e conversar com essa menina. Então, o livro Noites Brancas é nesse sentido. Então, era um livro bem curto. Outro livro bem curto e de um nome que assusta, mas eu vou te acalmar, é o livro O Alienista, do Machado de Assis. O Alienista é um livro que é um conto, que ele estava dentro de um outro livro de contos, e ele ficou tão famoso que ele vem ganhando edições individuais, né? Saindo sozinho num livro. E tem algumas edições que tem até ilustrações, etc. Gente, tenho certeza que vocês vão gostar desse livro, porque é uma história tão legal, que é um cara que ele é o alienista, ele começa a estudar as pessoas e ver se as pessoas têm algum problema psicológico, sabe? E ele começa a ver que todo mundo ele começa a achar pessoas que estão doidas, segundo ele, e colocar no manicômio. E de repente ele começa a surtar e colocar a cidade inteira dentro do manicômio, para ele dar todo mundo louco, né? Até que ele mesmo percebe que ele tá louco, né? Enfim. Mas é uma história muito curta, muito fácil. Talvez sejam duas portas de entradas legais para você começar a ler os clássicos. E contemporâneos, Luigi? Então eu vou indicar aqui dois livros brasileiros contemporâneos que eu acho que podem ser super legais para você começar a ler. O primeiro deles é o livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Esse título imenso é um nome de um livro do Marçal Aquino. Né? É um livro muito legal, que se passa no interior do Pará, numa cidade em que há muitos garimpeiros ali, e é um fotógrafo que vai para lá para fotografar prostitutas, enfim, né? E que foram seduzidas pelo ouro das pessoas que foram ganhando dinheiro no garimpo, né? Então ele vai para lá e ele se apaixona por uma mulher misteriosa que é a esposa de um pastor religioso. Gente, é um livro lindíssimo, muito bem escrito e não é difícil de ler, tá? É bem gostoso de ler. Outro bem gostoso de ler é o livro Enterre os Seus Mortos, da Ana Paula Maia. O Enterre Seus Mortos é a história de um cara que trabalha para uma empresa recolhendo corpos de animais mortos nas estradas, até que ele encontre um corpo humano. Né? Ele não sabe o que fazer com aquilo, e aí a história vai se desenrolando. Livros de não ficção. Então vamos buscar livros de não ficção aqui. Um livro muito bom, que é muito fácil de ler, mas eu recomendo cautela, porque é um livro bastante sofrido. É um livro que se chama O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. É um livro que foi premiado, né? Se eu não me engano, ganhou até uma adaptação audiovisual. A Daniela Arbex é uma jornalista muito boa. Ela escreveu esse livro sobre um hospital, né, psiquiátrico da cidade de Barbacena, Minas Gerais, que
que foi um hospital em que morreu muita gente que não tinha problemas psicológicos foi mandado para lá, como descarte na sociedade mesmo. E essas pessoas que não tinham problemas psíquicos e acabam desenvolvendo lá. As condições eram desumanas, o livro é cheio de fotografias, é um livro muito bem escrito, não é difícil de ler na linguagem, talvez ele seja difícil de ler pela temática que ele traz, mas vai com fé, é um livro muito bom. Outro livro de não ficção que é muito bom é o livro Flores de Verão, do Takumi Hara. Também é um livro sobre tragédia, é um livro que fala sobre os dias subsequentes da bomba de Hiroshima. Na verdade, até inclusive horas subsequentes ao lançamento da bomba. Então, tem pessoas feridas, como eles estão tentando reconstruir a cidade, o que vão fazer, gente morrendo, comida, enfim. Também é um livro que não é difícil de ler, mas tá no sentido da escrita, mas também seja um livro difícil de ler pela temática. Mas vai com fé, porque são bons. Gosta de literatura policial? Tem dois que eu adoro aqui para te indicar. Para mim, o melhor livro da Agatha Christie, que é A Rainha do Crime, que é o livro O Assassinato no Expresso do Oriente. Ele já foi adaptado algumas vezes para o cinema. É um livro muito bom, em que uma pessoa é assassinada num trem, num vagão de trem, que está atravessando a Europa, é o Expresso do Oriente, e um detetive lá particular vai tentar descobrir quem matou. Né? Uma das pessoas que estão naquele trem é uma das culpadas, né, do assassinato, então é muito legal. Outro, e aí é brasileiro, gente, não sei se vocês já sabiam que ele escrevia, mas é um livro do Jô Soares, se chama O Xangô de Baker Street. O, o Jô Soares, ele traz para uma... Tem um serial killer no Brasil, e Dom Pedro, então, resolve, isso lá no século XIX, chamar um investigador inglês para o Brasil para, enfim, resolver os casos, e é nada mais, nada menos que o Sherlock Holmes. Então há uma investigação, ele vai se colocar... Ele é engraçadíssimo, inclusive, tá? Ele vai se meter em rascadas muito, muito interessantes. E, gente, guarde a passagem, quando há o momento da invenção do drink caipirinha. É de rachar de rir. Você gosta de livro de contos? Ou seja, você gosta de histórias curtas? Aí várias histórias curtas num livro? Eu tenho também duas recomendações. Eu tenho o livro Ferrugem, do Marcelo Moutinho, que é um livro muito legal, muito bem escrito, muito bem feito. E o livro Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. O livro do Giovanni é muito inventivo na questão da linguagem. Ele traz uma linguagem das ruas para a literatura. Então, é muito legal porque é um livro muito gostoso de ler, porque tem uma linguagem muito parecida com a linguagem das ruas. E narrativas biográficas. Eu não falo biografia de famoso. Eu falo de narrativas pessoais que flertam com o biográfico. Eu tenho duas indicações para você. Uma delas é o livro Baratas, da Scholastique Mukasonga. A Scholastique, ela escreve em francês, ela mora na França há uns 40 anos ou mais, mas ela é de Ruanda. E Ruanda, não sei se vocês sabem, mas teve, né, um genocídio muito forte lá. São duas etnias que viviam em constante conflito, e teve vários episódios ao longo do século XX de conflito entre essas etnias, e chega um momento em que uma massacra a outra. Então ela vai contar um pouco desse percurso todo. Também é um livro um pouco, né, difícil de digerir, mas é um livraço. O outro é de uma Nobel de Literatura, também da França, que é a Annie Ernaux. Né? Eu vou indicar o livro aqui, Paixão Simples, que é um livro em que ela vai falar da paixão avassaladora que ela teve, essa própria autora, a Annie Ernaux, que ela teve por um cara casado, né, quando ela já tinha ali mais de 40 anos, os filhos estavam criados, enfim, ela já tinha se separado do marido, e ela vive uma paixão avassaladora, e ela abre o coração para falar, né, sobre esse relacionamento. É um livro muito fácil de ler, muito gostoso, curtinho, facílimo. Gosta de livros de terror ou ficção científica? Tenho uma indicação em cada categoria para vocês aqui. Na ficção científica, eu indico o livro Olhos de Pixel, do Lucas Mota. Esse livro, inclusive, venceu o Jabuti na categoria romance de entretenimento. É uma história futurista que se passa em Curitiba, no Brasil. A gente lê tanta história, vê tanta história no cinema, né, de histórias futurísticas, e essas passam no Brasil.
As pessoas, elas não têm mais, né, os olhos assim normais, elas têm como se fosse um computador nos olhos, né? E elas conseguem baixar coisas, fazer atualizações, mandar e-mail, tudo nos olhos. Então a gente vê a realidade e vê uma tela de computador em que a gente pode mandar um monte de coisa. E tem vários conflitos, então é bem legal. Terror, né? Eu acho assim, tem vários livros legais que a gente pode ler, mas eu acho que uma porta de entrada legal para o terror é o livro Carrie, que é chamado também de Carrie a Estranha, do Stephen King. É um livro bem curto, em que uma menina tem questões de telecinese, né? E ela tem esses poderes e ela vai tentar, né, não usar esses poderes, né, não despertar esse mal imenso, ela fazer mal com aqueles poderes, mas no fim das contas depois ela acaba fazendo e ela faz um arrebento na cidade. E é um livro que não dá tanto medo, tá? É um livro, se você tem um pouco de medo de histórias de terror, esse livro é só um livro que tem uma questão sobrenatural, no sentido que está além do natural, né? A pessoa controla as coisas com a mente. É isso, pessoal. Gostaram da lista? Espero que essa pequena lista aqui possa ajudar vocês a caminhar um pouquinho melhor, a escolher boas leituras, portas de entrada para algumas leituras interessantes. Se vocês acharem que eu devo fazer uma parte 2, incluindo outros subgêneros ou locais do mundo, sei lá, literatura hispano-americana, literatura asiática, né, sei lá, né, literatura com algumas pautas, sei lá, literatura LGBT, também posso fazer uma parte 2, é só escrever aqui nos comentários. E no mais, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!